Amém. Boa noite para a igreja. Maravilha, né? O senhor Luiz falou, né? O líder nunca muda. Pode trocar ser o garçom, o melhor garçom trocou, mas o líder continua o mesmo. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Essa aí ele tirou do fundo do baú. Realmente, pode mudar todo mundo, mas o líder nunca muda. Quem é líder, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus aqui? Quem é guiado pelo Senhor? Ele não muda nunca. Nós podemos dar uma voltinha lá fora, voltar, mas Ele é o líder máximo, é o Senhor máximo, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não muda nunca. Amada igreja, Deus colocou uma palavra no meu coração. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, de 1 a 6, que fala assim, que eu botei, como Cristo, viver com Cristo dia a dia, viver com Cristo dia a dia. Que eu falei, ele nunca muda, né? A gente vai mudar o pastor, mudar outro, mas o Espírito Santo nunca muda em nossas vidas. Fiquei muito feliz com essa palavra que o Senhor Jesus falou. A palavra que ela vai de encontro ao nosso coração e nos enche com a presença dele. Irmão, deixa eu colocar para o meu coração, porque eu tenho falado que eu tenho estudado um pouquinho a mais do que necessito de estudar. Eu tenho buscado alguns apoio, alguns livros. Na internet eu não busco apoio não, porque eu não sei mexer nesse bicho aí não. Tal de internet não. Mal mexo no telefone. Passou do WhatsApp, eu fico tudo enrolado. Eu nunca gostei. Entrei nesse negócio de WhatsApp por causa do seminário teológico, que fazer prova era só no WhatsApp. Eu não conseguia fazer escrita sem no WhatsApp. Resposta imediata. Aí tive que aprender um pouquinho. E continuei aprendendo um pouquinho. Sei muito pouco. Mas eu tenho buscado apoio em alguns livros. E Deus tem falado no nosso coração poderosamente. Vivendo com Cristo dia após dia. Quer dizer, é todo dia. Não tem meio termo, não. Todo dia, todo instante, 24 horas, nós temos que viver com Cristo. Você vai sair, Cristo, vá à frente. Prepara o caminho. Tira as barreiras, tira os impedimentos. Eu só tenho que pedir a Cristo todo dia isso. E Filipenses, Paulo nos exorta, mostrando algo que os filipenses precisavam ouvir. Precisavam praticar ato, que é botar Cristo em primeiro lugar. É dizer que o Senhor tem que estar no controle de tudo. Vivemos dias em que a desarmonia cresce. O que é isso, desarmonia? Nós vemos um mundo hoje aí, estamos numa pós-guerra aí. Está parecendo a guerra. Já tem a guerra da Ucrânia, tem os Estados Unidos comandando a Venezuela, comandando vários países. Eu falei aqui na mensagem, quem comandar uma ilha. Onde nós viemos parar? Cadê o amor de Deus? Onde está o amor de Deus nessas vidas? Vivendo pós-guerra. Estamos aí à beira de surgir a guerra entre Irã e Estados Unidos. O homem deu 10 dias para ele responder concretamente o que ele queria fazer. Isso eu estou vivendo. E Deus nos mostra que isso não leva ninguém a nada. Não leva as nossas vidas a lugar nenhum. Vivemos dias que a desarmonia cresce. Pessoas feridas. Relacionamentos quebrados. Quantos casais estão... Hoje é normal, casou, não deu, separa, arruma outra. É normal isso. Tanto para a mulher como para o homem. Normal isso. Não é normal não, meu irmão. É que o inimigo das nossas almas, ele peleja para destruir aquilo que você é. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele tenta desarmonizar isso, tirar essa contenda de cada um deles. Tenta destruir o lar. Quando ele destrói um lar, ele fica feliz, porque ele destruiu um lar. Nós falamos, o louvor cantou que o Coliseu não destruiu a igreja. Sabe quem pode destruir a igreja, irmão? Não é o diabo, não. É eu, é você. Podemos destruir a igreja. Ele tenta, mas só se afirmado no Senhor, ele não vai derrubar a igreja, porque a igreja sou eu, sou você, somos nós a igreja. Isso que o inimigo fala, relacionamento destruído. Uma fé muitas vezes desconectada com a prática de Deus, com a vontade de Deus, muitas vezes desconectada, não tem direção de Deus na vida das pessoas, dos relacionamentos, não tem Deus. O pastor falou aqui a respeito do sionismo, se quer existir, existe aqui. Nós vemos um mundo hoje aí fora, a juventude tomada pelo inimigo, tomada pela prostituição, pelo vício da droga. Pessoas de 14, 13 anos usando droga, prostituindo. Onde nós devemos parar, irmão?
Isso que Paulo está dizendo, vivendo dia a dia com Cristo, dia a dia. Nós temos que botar o Senhor no controle da nossa vida todos os dias. O apóstolo Paulo, ele escreve Filipenses chamando a igreja a viver uma fé que expressa o quê? Atitude. Expressa o quê? Atitudes concretas. O que é atitude concreta? É buscar Ele sinceramente, integridade de vida. Botar o Senhor no controle de tudo da nossa vida. Tudo que fazemos, tem que botar o Senhor no controle. Não podemos deixar o Senhor de lado em nada. Em nada das nossas vidas. Ele mostra que a humildade cristã não é fraqueza, mas sim um reflexo da vida em Cristo. Isso que é a realidade. O reflexo da vida em Cristo. Vamos orar a Deus. Vamos cruzar a cabeça. Você possa pedir ao Espírito Santo para guiar a tua mente nessa noite. Soberano, eterno Deus, amado Pai. Pai, na bondade do Teu Espírito, ó Deus, nos colocamos a nossa vida no Teu altar nessa noite, ó Deus. Pedimos a Ti que derrama a Tua Shekinah, Pai. Derrama o Teu poder, Pai, de uma forma sobrenatural sobre a Tua igreja, na face da terra, nesta noite, ó Deus. Enchendo cada um com o Teu poder. Espírito Santo, Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas, Senhor. Fala conosco nesta noite, ó Deus. Nos discipula, dá altaneiramente em Tua presença. Que o nosso lar, nossa família possa estar pautada em Tua presença. Espírito Santo, Deus, nós Te louvamos nesta noite, ó Deus, e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. A verdadeira espiritualidade bíblica sempre conduz a um bom relacionamento. E um relacionamento que é transformador. Se Cristo está na tua vida, tem que haver transformação. Tem que haver novidade de vida. Tem que haver algo sobrenatural, algo supremo na tua vida. Tem que haver, não pode haver diferença em nada. Onde Cristo governa, o coração tem que estar na presença do Senhor. Onde Ele está governando? Se Ele governa a tua casa, meu irmão, Ele tem que estar no centro da tua casa. Ali nasce o que é humildade, empatia e serviço. Foi falado aqui sobre serviço. A casa do Senhor precisa de obreiros, precisa de recepcionista, precisa de músico, precisa de... Todo o setor de ninguém precisa, porque a seara ganha, são poucos trabalhadores. Onde Cristo está, tem que haver multiplicação de bênçãos nas nossas vidas. E bênçãos espirituais. Espirituais. A humanidade cristã se manifesta quando o crente vive um relacionamento à luz da mente de Cristo e do caráter de Cristo. Nós estamos vivendo na mente de Cristo e no caráter de Cristo. Essa é a nossa razão de viver. Olhar para a cruz e reconhecer que da cruz vem a salvação. Da cruz vem o que nós precisamos. Ter o propósito com Deus. Reconhecer que aquela morte da cruz nos traz vida e vida com abundância. Reconhecer que na morte dele nós somos mais que vencedores. Reconhecer que na morte da cruz o inimigo pode pelejar contra nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa casa, mas ele não há de penetrar, porque nós somos acobertados pelo sangue de Cristo. A nossa casa é acobertada pelo sangue de Cristo. Abre tua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler versículo por versículo, tá bom? Primeiro versículo, depois outros versículos, tá bom? Eu queria chamar a tua atenção, quando nós começarmos a ler, Paulo ele começa dizendo se. Ele não está dizendo não dúvida, ele está afirmando. Olha o que ele fala: portanto, se há algum confronto em Cristo, se há alguma consolação no amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranhas, afeto e compaixão. Ele está falando ele está afirmando. Existe algo na nossa vida que precisamos desfrutar do Senhor. Ele está dizendo, se o Senhor estiver no controle da tua vida, se o Senhor estiver fazendo algo, não, ele está afirmando, o Senhor está fazendo algo. Ele diz, portanto, se há algum confronto em Cristo, nós temos confronto em Cristo, meu irmão. Nós somos confrontados pelo Espírito Santo todo dia. Todo dia o Espírito Santo nos guia, nos conduza. Todo dia Ele nos direciona a viver mais um dia na presença dEle. Mais um dia Ele nos conduz. E se há alguma coisa em Cristo, se há alguma consolação de amor, olha que ele fala, consolação de amor. Se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranhas, afeto e compaixão. Ele está ministrando no nosso coração a vontade dEle. A verdadeira humanidade de Cristo flui da experiência real com Cristo. Experiência real com Cristo. Todos nós passamos uma experiência real com Cristo. Todo dia passamos uma experiência com o Senhor. Quando eu colocar a vida no altar dEle. Primeiro tópico. Ele diz, nascer da comunhão em Cristo. Aí 1 diz assim, consolação em Cristo.
Paulo começa com se, não com dúvida, mas como afirmação retórica. A consolação é fruto de uma união em Cristo. Ele diz que a consolação é um fruto de uma união em Cristo. Tu está com Cristo, meu irmão, você é nova criatura. Tu está com Cristo, você tem que receber pérolas do Senhor na tua vida. O inimigo pode se andar na tua vida, o inimigo pode tentar te atacar, mas nós não podemos deixar que o inimigo destrua a nossa vida, destrua o nosso lar. Culto da família, precisamos ter certeza que o Senhor está no controle. Ele é o centro da minha vida, centro da minha família, centro do meu trabalho. Aonde que eu estiver, o Cristo está na minha frente, não atrás de mim. Muitos falam que atrás de um homem tem uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. A mulher pode dizer amém? Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E à nossa frente vai Cristo. Porque Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele governa a nossa vida. Ele governa a tua vida financeira. Ele governa a tua vida amorosa. Ele governa a tua vida de saúde. Tudo em botar na mão dele e dizer, muito obrigado. Se há amor, espírito e afeto, o Senhor está no controle. Se não há amor, o Senhor não está no controle. Se não há o Espírito, Ele não está no controle. Nós precisamos ter nosso coração voltado para isso. A presença do Senhor. A palavra grega, parakese, aponta para um encorajamento que sustenta a nossa alma. A palavra parakese, ela sustenta a nossa alma. Há um exemplo que podemos desfrutar desse exemplo. Nós estamos falando de família. Estamos falando do Senhor governar a nossa vida. Quem é pai aqui? Quando o teu filho ouve a tua voz, ele faz o quê? Ele levanta logo e fica logo aceso, né? Ainda mais quando a criança é pequena. Ele fica logo, abre logo o ouvido, assim, o riso. Papai chegou. A mamãe está aqui. As mães que trabalham fora, com cheio em casa, falam, mãe chegou. O filho fica alegre. Assim, irmão, é nós na presença do Senhor. Quando o Senhor nos chama, meu filho, eu estou aqui. Assim é nós na presença do Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, Ele fala conosco todo dia. Nós ouvimos a voz dEle todo dia. Ouvimos a voz do Senhor falar no nosso coração. Ele nos direcionando aos caminhos preciosos. Não caminhos tortuosos, mas caminhos na direção da cruz do Calvário. Precisamos ter isso no nosso coração. Uma criança, ela ouve a voz do Pai e ela fica alegre. E nós, irmão, que ouvimos a voz de Deus, temos que ficar alegre também, saber que o Senhor zela pela minha vida, zela pela tua, zela pela nossa vida, zela pelo nosso lar, zela pelo nosso bem-estar, nosso casamento, o nosso trabalho. Tu trabalha porque o Senhor dá força a você, o Senhor dá saúde a você, te põe de pé todo dia de manhã. É isso, nós precisamos ter certeza, precisamos conhecer isso que Deus tem preparado para mim e para você. Um ponto importante também, quem foi consolado por Cristo, aprende a consolar outros. Se você for consolado por Cristo, você aprende a consolar outras pessoas, aprende a falar do amor de Cristo, aprende a falar da bondade dEle. Meu irmão, precisamos ter isso no nosso coração. Você foi chamado para isso, para falar da boa obra do Senhor. Quando o Senhor entra na tua vida, Ele muda a tua vida, tu tem que abrir a boca e falar, Pai, obrigado por tu me ensinar, eu quero passar essas coisas para os outros, para outras pessoas, eu quero ministrar em outros corações. Quando Cristo fazia a cura, Ele fazia assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas o cego estava à beira do caminho, quando Jesus curou ele falou assim, vou para minha casa, vou chegar lá no meu parente, vou dizer que o Senhor me curou. Muitas pessoas diziam assim, quem te curou? Não é aquele cego à beira do caminho? Ele dizia, não, eu vou falar, foi aquele homem chamado Jesus Cristo que me curou. É testemunho, meu irmão, é testemunho, tem que testemunhar o que Deus faz na tua vida, não podemos calar a nossa boca, não. Deus te chamou para isso, todo dia temos que estar com o Senhor nos nossos lábios, falar com o Espírito Santo do nosso lado. Você sai de casa, o Espírito Santo me leva, o Espírito Santo de Deus, me conduz, Espírito Santo de Deus, bota a palavra nos meus lábios. O Senhor disse que nem é homem para que minta, que nós abrimos nosso lábio e o Senhor fala conosco, fala através das nossas vidas, Ele ministra no nosso coração, isso nós precisamos. Segundo ponto, a comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito não é apenas uma convivência, é uma prática espiritual. A convivência com o Espírito é uma prática pessoal, todo dia. Todo dia tu não toma café, todo dia tu não janta, almoça, todo dia tem que estar com o Espírito Santo de Deus, é uma convivência todo dia. Todo dia tem que estar com o Espírito Santo de Deus. Todo dia você levanta, toma um café, sai para trabalhar, volta para almoçar, chega tarde, toma um café.
É assim a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Todo dia tem que estar no controle. Ele não pode estar um momento de perto da gente. Para isso, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, comunhão com a presença dEle. Ele quer que nós vivemos todo dia com Cristo, todos os momentos com Cristo. Precisamos ter isso no nosso coração, todo dia comunhão com Cristo. A palavra coinonia, ela significa compartilhar a mesma vida. A mesma vida. Compartilhar, você tem que compartilhar, meu irmão, as bênçãos do Senhor na tua vida. Compartilhar essa participação espiritual com teus irmãos. Abre tua Bíblia lá em Atos 42, versículo... Atos 2, 42. Olha o que está escrito lá. Olha o que nós é chamado a fazer. Atos 2, 42. Diz assim: e perseverando na doutrina dos apóstolos. Perseverando na doutrina dos apóstolos. E diz mais ainda: e na comunhão e no partir do pão. É compartilhar o pão. E nas orações. Nas orações ainda. Olha o que Deus quer de você, quer de mim. Nós compartilhamos com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, compartilhar o pão com ele, dividir, falar com ele. Isso aí é comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso é comunhão com a vontade do Senhor em nossas vidas. É que nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Um exemplo para nós tentar fechar essa parte aqui. Quem é que gosta de churrasco? Quem gosta de churrasco aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Ninguém gosta, não? Eu gosto pra caramba de churrasco. A minha filha tinha uns 2 anos, perguntaram para ela: que fruta tu mais gosta? Ela: churrasco. É churrasco. A fruta que ela mais gostava. Meu irmão, como é feito o churrasco? Nós temos que ter alguns ingredientes, né? Temos que ter primeiramente o dinheiro para comprar a carne, comprar o carvão, uma casa para fazer, uma churrasqueira. Não é isso que você tem que fazer? Sem isso, não pode. A não ser que tu vai fazer no chão, botar um tijolo, fazer um churrasco ali. Mas eu não quero falar nessa parte, não. Eu quero falar na comunhão. Quando botamos a carne no braseiro, está vermelho o braseiro, ele consegue assar a carne no instante. Pega uma picanha, dá uma viradinha para lá, vira para cá. Funcionou já a picanha. Agora você pega essa carne, bota só uma brasa do lado de cá e vê se ela faz a mesma coisa. Se nós não tivermos a comunhão do Espírito Santo de Deus, a comunhão com a igreja, comunhão com nossos irmãos do local do trabalho, comunhão dentro do ônibus, comunhão onde você for, na escola, no trabalho, onde você for, tem que ter comunhão, meu irmão. Precisamos ter comunhão, porque o Espírito Santo de Deus nos conduza a ter comunhão com nossos irmãos, independente de credo religioso ou não, nós temos que ter comunhão com nossos irmãos. Dizer obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de ter comunhão com nossos irmãos. Como você pode comer um churrasco se só tem uma brasa só? No começo ele vai tentar aquecer, mas vai apagar rapidinho. Também é assim a nossa vida, quando nós lançamos de canto, botamos a nossa vida de canto. Eu falo aqui muitas vezes que quando eu fui para a igreja Nova Vida, eu sentava no mesmo banco, na minha fileira, todo domingo pela manhã. Era culto domingueiro. Eu trabalhava no Rio, era à tarde em casa. Mas quer dizer, você todo naquele canto ali. Assim são muitas pessoas. Quando abre o coração para Cristo, Deus entra no nosso coração e faz morada. Eu só conhecia aqueles pessoal que sentavam ao meu redor ali. Alguns obreiros eu só conhecia. Agora, quando eu me lancei em andar em comunhão com meus irmãos, servir ao Senhor como obreiro, meu irmão, parece que abre um leque na nossa vida. Deus entra e faz de morada mesmo, irmão. É a palavra de Deus se cumprindo e faz morada. Ele nos abençoa, ele nos abre aquele leque. A igreja toda passa a conhecer você. Você não é aquele crente isolado, que está sendo naquele banco ali, senta no banco de cá, não. Essa é a comunhão que o Espírito Santo de Deus tem em nossa vida, preparado para mim, para você, para nós. A aplicação, na unidade, Cristo sem vida, comunhão. Na unidade, sem Cristo, não há comunhão. Quer dizer, se nós não tivermos comunhão com o nosso irmão, com a igreja, Cristo não está no controle. Cristo tem que estar no centro da nossa vida, da nossa vontade, ele tem que estar na presença do Senhor. O 1.3 diz afeto e misericórdia. Afeto e misericórdia. A vida cristã genuína, ela afeta o quê? As emoções e a nossa atitude. O que é uma vida genuína? Aquela vida pautada no Senhor, aquela vida que o Senhor está no controle de tudo. É uma vida genuína. Se eu falar com o Arnaldo Peça, que era uma mocinética genuína, porque é original. Quero comprar um aparelho de som aí, o melhor que tem no mercado. É uma coisa genuína, especial. A tua vida, a minha vida é especial para o Senhor.
Portanto, Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário pela minha vida, pela tua, pela nossa vida, pela igreja do Senhor Jesus. Ele derramou a igreja, porque nós somos preciosos para Ele. Cada um de nós somos preciosos. E atitudes? Devemos colocar no altar do Senhor as nossas atitudes. Como você deve se proceder, como você deve se comportar na casa do Senhor, como você deve se comportar dentro do ônibus, comportar-se numa praia, comportar-se onde você estiver. Você tem que ter um comportamento genuíno do Senhor em nossas vidas. E assim é no meio da família, comportamento genuíno entre a esposa e o marido, entre os filhos, pai e mãe. Isso é que é um comportamento genuíno em nossa vida, é botar o Senhor no controle, dizer, nós estamos na direção errada, peça ao Senhor que venha nos consertar, venha nos direcionar. Nós temos que pedir ao Senhor genuinamente na vida cristã, na presença dEle. Entranhas, aponta para a compaixão profunda. Vamos lá abrir essa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, 12, ao que diz lá. Calma aí. Eu li um versículo que... perdão, quando o versículo anterior não é esse não, tá? Colossenses 3, 12. Ao que diz lá. Eu li o versículo errado. Não. Digitou errado, perdão, digitou errado, é esse mesmo. Colossenses 3, 12 diz assim: revesti-o, pois, como eleito de Deus, santo e amado, tem entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Algo que o Senhor quer de mim, de você. Que a gente revestimos, pois, como os eleitos de Deus. Que as nossas entranhas tenham o quê? Fluir na presença do Senhor. A nossa entranha tenha a presença notória do Senhor. Onde você andar, o Senhor está no controle. Onde você andar, alguém vê ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Intimidade com o Senhor. Intimidade com a presença de Deus. Isso nós precisamos na nossa vida, ter intimidade. Ele diz mais ainda, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso nós precisamos ter no nosso coração voltado para o Senhor. São os frutos do Espírito. O nosso coração ser cheio da presença do Senhor, cheio do poder de Deus, cheio da misericórdia do Senhor. Que nós podemos fechar com isso aqui. Coração cheio de Cristo gera atitudes cheias da graça de Deus. Se o teu coração está cheio de Cristo, vai gerar a graça dele abundante na tua vida. Vão ver em você ali, onde você estiver, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Isso nós precisamos, irmão, viver dia a dia com o Senhor. É isso. É que nossa vida, o nosso testemunho seja a Bíblia para muitos que não conhecem a palavra de Deus. O nosso testemunho seja a fiel palavra de Deus no nosso coração. Onde você esteja no teu trabalho, cuidado com o que tu fala, cuidado com o que tu fala do teu patrão, cuidado com o que tu fala do teu líder, cuidado com o que tu fala dos pastores, cuidado com o que tu fala do prefeito, cuidado com o que tu fala do governador, do Lula, cuidado com o que você fala. Temos que tomar posicionamento, que fechar nossa boca, ora por eles, não questiona, não fala mal. Muitas vezes nós pegamos falando mal. Nós estamos vendo aí o nosso Senado, o nosso Congresso aí, está indo só de água abaixo. Essa senhora do Banco Master aí está afundando o país. Nós vimos no final de semana, no carnaval aí, uma escola de samba dizendo que nós, cristãos, nós famílias, estamos numa lata de conserva. Quem conserva a minha vida, a tua, é Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele conserva a nossa vida. Eles são guardados por Ele. Quando o inimigo ataca, Ele bota a mão de poder dele. Não passa nada, porque Ele nos conserva. Ele fala uma coisa certa mesmo. Nossa vida é conservada pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você, cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu fala. Você não tem que falar do irmão do teu lado, da direita, da esquerda. Cuidado com o que você fala dele. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dele. O que Deus, como Ele é precioso para Deus. Assim como você é precioso, Ele também é precioso para Deus. Ele não faz excepção de pessoa. Deus não faz excepção de pessoa para nos abençoar. Ele não faz. Você e eu somos iguais. Às vezes nós temos posições diferentes, mas são posições que o homem coloca, o homem escolhe, mas Deus não escolhe essa posição. Ele não escolhe essa posição.
Ele olha para mim, para você como todo, como pessoas iguais, pensamentos iguais. Por isso ele chama que nós somos sacerdote santo, povo de propriedade exclusiva dele. Que maravilha! Se reconhecer que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é homem, mulher cheio da graça de Deus. Nós reconhecemos isso, que o Senhor está no controle da nossa vida. Segundo tópico da nossa mensagem, expressar a humildade na prática. Capítulo Filipenses 2, ao versículo 4, que diz lá. Está no multimídia lá. Filipenses capítulo 2, o 2 ao 4, diz assim: completei o meu gozo para que sintais ao mesmo tanto o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vã se gloriar, mas por humildade, cada um consiste a outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é prioritariamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que ele quer dizendo? O que eu tenho, você não pode estar de olho grande no que eu tenho. Eu não posso estar grande de olho que o pastor René tem. Nós não podemos olhar para o irmão com inveja. O irmão tem um carro lá, ó. Vamos ter inveja dele por ter um carro. Estou falando isso aqui, contenda, vangloriar, se colocar diante das coisas que Deus tem dado a cada um de nós. Ele dá a cada um conforme o que você pede. Ele dá a você o que pede. Nós não podemos ter orgulho. Senhor, continua abençoando o meu irmão. Continua abençoando a casa do meu irmão. Continua abençoando o celeiro do meu irmão. Continua abençoando o trabalho do meu irmão. É isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã, nessa noite. Precisamos estar no controle dele. No controle total dele. A humildade é um solo onde a humanidade cristã floresce. A humanidade é um solo. Quando fala de solo, lembramos logo da plantação. Quando o agricultor ele vai preparar o solo para fazer uma nova plantação, ele passa o arado, ele bota produtos químicos, bota orgânicos, ele prepara aquele solo para dar novas sementes. Quando as coisas germinarem, germina com bênção do Senhor. Assim também é a nossa vida. Quando nós oramos para abençoar nossos irmãos, abençoar a igreja, abençoar o lado daquele que não tem Cristo, as bênçãos venham sobre nossas vidas, meu irmão. Venha sobre o nosso lar, venha florescer no nosso lar. As bênçãos do Senhor, quando nós desejamos o bem para um, as bênçãos do Senhor retornam às nossas vidas. Porque o Senhor é fiel e justo para nos abençoar. Quando nós olhamos com o olhar do amor de Cristo, Ele nos enche com o teu poder, enche com a tua graça. Esse solo que o agricultor gera o quê? Algo sobrenatural. Quando ele planta a semente ela cresce, germina, porque tem a bênção do Senhor. Assim também é o teu coração, assim também é a tua casa. Prepara o teu arado, prepara a tua terra, para que a semente caia em boa terra. Sabe quem é a terra? É o teu coração, é o teu lar, teus filhos, a tua esposa, o teu marido, os teus parentes. Prepara o que? Palavra de amor, palavra de bondade, palavra de misericórdia. Nunca questiona, fala. Sempre o amor de Cristo venha reinar com poder e glória na nossa vida, na nossa casa. E nós precisamos ter a presença do Senhor. A unidade não é uniformidade. Ah, pastor, o que é isso? A unidade não é uniformidade, mas é um propósito comum. A unidade não é uma uniformidade. Não são iguais. A unidade não é igual à uniformidade. Não é igual. Está bem claro aqui. Está aqui os músicos aqui, ó. Cada um, bateria, teclado, a guitarra, o violão. Todos eles são instrumentos diferentes. Não é igual, é igual. No instrumento é igual, não. Mas a melodia que cada um faz, qual é a melodia? É perfeita a melodia igual. Se a melodia não for igual, aqueles que estão cantando aqui não conseguem entender. Nós estamos embaixo não conseguimos entender. Eu, por exemplo, não entendo nada de música. Eu não entendo de melodia, não entendo nada. Eu não ouço o instrumento falar nada comigo. O instrumento não fala nada comigo. Eu sou leigo nisso aqui. Mas eles, os músicos, eles tocam. Quando o cara bate na bateria lá, o ministro do louvor já sabe o que é. Quando a André toca o violão lá, a guitarra, ele sabe o que é. Isso aí que é uniformidade. Não é unidade. A unidade que são um corpo. Agora a uniformidade, cada um tem um som, mas a melodia é igual.
A melodia fala no coração do nosso coração, fala na mente deles, no intelecto de cada um deles, a melodia. É isso que nós precisamos saber, que o Senhor Jesus é isso. Por que essa são enfermidades? Porque nós vivemos o propósito de Cristo. Quando nós falamos, nós somos de Cristo, porque nós somos realmente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa vida tem que estar pautada no Senhor. Assim como os instrumentos tocam ali, é a nossa vida. É uma oração do meu irmão, da minha irmã. As orações são diferentes. Mas qual é o alvo da oração de cada um nessa noite? Qual é o alvo? Porque se a tua casa vem aqui à igreja hoje, não, vou lá ver o pastor pregar, vou cantar um louvor, deu vontade de ouvir um louvor hoje, ver um pastor pregar. Não, meu irmão, porque o Senhor, o Espírito Santo te trouxe nessa noite aqui, para você ouvir o que quer falar com você nessa noite. A melodia de cada oração, de cada louvor, ele fala no teu coração diferente do meu, do teu. Ele fala diferente, mas a melodia é um só, é Cristo Jesus. Essa é a melodia que nós temos ouvido todo dia, Cristo em nossas vidas. Todas as orações que são feitas neste lugar é para a honra, para a glória e louvor de Deus. Não é do pastor, dos diáconos, dos obreiros, dos músicos, não, é do Senhor. É essa que é a melodia que nós temos que ouvir. Onde há humildade, a unidade, ela persevera. Nós vemos aquele canto ali, tem unidade. Mas o amor de Cristo persevera na vida de cada um deles. Como homens tocam, como as mulheres também tocam aqui também na igreja. Meu irmão, eles precisam ouvir a melodia do Senhor em cada coração. A melodia que o Senhor tem preparado para cada um de nós. 2.2. Nada por vangloriar. Nada por vangloriar. Nada por se você se encher. Nada por você se encher. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Nós respiramos porque o Senhor nos permite. Quantos se deitam, não levantam? Quantos não conseguem chegar em casa hoje? Aqueles que saíram, foram trabalhar, ou foram para uma balada, ou foram para um futebol. Quantos não chegaram em casa hoje? Nesse país tremendo, paizão nós temos. Quantos não chegaram em casa? Quantos crimes houve no meio da cidade? Quantos acidentes houve no decorrer desse dia? Acidente até para a morte. Quantos não chegaram? Mas nós tivemos o privilégio de chegar na casa do Senhor. Tinha o privilégio de chegar na casa do Senhor. Nós não devemos se vangloriar com isso. A palavra quelodia indica vangloriar, vazia, glória vazia. Abre tua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus lá. Algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Perdão aí. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito precede a queda. Quando nós temos nosso coração voltado para as coisas ruins as coisas ruins que o inimigo bota, algo acontece, procede a queda. Você já viu quando um avião cai e faz uma ruína, destrói muitas vidas? Nós vimos aí, um tempo atrás, aí, o avião daquele time de futebol que foi jogar na Colômbia, que morreu, ficaram 1 ou 2 só vivos. Por quê? A soberba, não vou botar combustível, o combustível dá para chegar lá. O combustível dá para chegar, vou gastar dinheiro por quê? Porque eu vou pousar para abastecer. É a soberba, ela procede a queda. Muitas vezes, meu irmão, nossas vidas também, nós deixamos de ter um tempinho com o Senhor. Estou atrasado, não dá para orar, não dá para falar com Deus. Nessa hora que o diabo está preparando cilada para você, meu irmão. Você não pediu a cobertura do Senhor, procede a queda. Aí você cai, escorrega, quebra um braço, quebra uma perna, quebra uma bacia, um carro te atropela. Você não pediu a cobertura ao Senhor. Não estou dizendo que aqueles que são, muitos cristãos são atropelados, não, irmão. Isso aí é a bondade e misericórdia do Senhor, não é minha, não. O plano é de Deus. Mas eu quero explicar a você que nós precisamos estar com a nossa vida dia a dia no Senhor. Eu quero explicar a você que a nossa vida tem que estar pautada no Senhor, todo dia. Vai sair, Senhor, me cubra, Senhor. Obrigado pelo conceder o caminho. Obrigado, Espírito Santo, por livrar do caminho, tirar as barreiras, os impedimentos. É isso que eu estou dizendo para você, irmão. Mas quando você não pede isso, irmão, o inimigo, as almas, está te vigiando.
Ele fica vigiando você 25 horas. Ele faz todo dia 1 hora extra. 25 horas, fica te vigiando o teu espaço, o teu trajeto, a tua mente. Ele fica de olho em você. Se nós botarmos o Senhor com tudo, nós não temos aí possibilidade de queda. O ego elevado sempre destrói a comunhão. Separação, dúvida, contenda, egoísmo, inveja, desafeto, tudo isso aí, irmão, procede a queda. Se você está na igreja, não gosta do teu irmão, irmão, começa a se consertar com o teu irmão, começa a se consertar com ele, com Cristo. Começa eu quero uma mudança de vida. Vida na igreja, irmão, é vida cotidiana, vida na presença do Senhor. É vida que possa clamar ao Senhor, buscar o Senhor todo dia. Nós precisamos todo dia pedir perdão ao irmão, pedir perdão a Deus. Irmão, isso é bíblico, não é palavras minhas, não. Temos que pedir ao Senhor todo dia perdão. Senhor, toma direção nesse dia em tuas mãos. Porque aquela pessoa que está com um espírito de egoísmo contra a minha vida, abençoe ele, pô. Abençoe ele. Guarda ele. Não fala para ele para se lascar, não. Fala, Senhor, guarda ele, porque o Senhor entra naquele coração, Senhor. Faz morar naquele coração, quebra aquele coração de pedra, bota o coração de carne, Senhor. É isso, isso foi chamado para isso, meu irmão. Deus te chamou para isso. Nós temos o quê? Um pivô da sociedade. Deus te chamou para ficar sentado no banco, não, ouvir a palavra, não. Você ser um instrumento das mãos dele. Ele quer te usar com poder e com glória. Mas nós temos que abrir o nosso coração, dizer, Senhor, entra no nosso coração, faz morada, Senhor. Faz morada. 2.3, considerar o outro superior. Quantas pessoas aqui sabem, conhecem alguém que ele acha que ele é superior? Ele fez uma faculdade, ele se formou doutor, fez bacharelado, fez um monte de coisa, ele se acha o melhor. Eu sou o melhor. Falo bem, tenho uma entonação de voz maravilhosa, uma coisa que o pastor Marvel não tem. Falo bem. Eu queria estar no lugar dele. Às vezes, no teu local de trabalho, você trabalha, seu professor, o cara acha que ele é melhor que você, tem que ganhar mais que você, o coração dele está cheio de quê? De ego, cheio de coisas que não vêm do coração de Deus. Agora, quando você fala, Senhor, abençoe esse homem, Senhor. Se ele ganha mais que ele, que ele possa ganhar mais do que eu, Senhor. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, quando Jesus Cristo lavou os pés do discípulo. Ele se postou, lavou os pés do discípulo. O ego dele foi lá embaixo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou que a humildade, ela tem que prevalecer em nossas vidas. A humildade tem que reinar em nossa casa. Aleluia. O que está no coração da humanidade cristã não é inferioridade, mas sim que valorizar o próximo. Temos que valorizar o próximo. Lá em Romanos 12:10, está escrito em Romanos 12:10. Algo que o Senhor falar para mim, para você nessa manhã, nessa noite. Olha o que ele fala. Você pode ter o teu ouvido, que o Senhor quer falar comigo, você. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha o que ele fala, amar uns aos outros. Não é separação, não é ser melhor que ninguém. Não é ser melhor que ninguém, uns aos outros, como amor fraternal, o amor de Deus. Olha o que ele fala mais, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrar o teu irmão. Se ele ganha mais que você, honra ele, abençoe a vida dele. Não creia olho no que ele ganha mais que você, que ele é melhor que você, que ele é mais bonito que você. Deus te criou do teu jeito, não criou é diferente. O teu jeito é o teu jeito, ninguém vai copiar o teu jeito. Ninguém vai copiar o que Deus preparou para você, ninguém vai tomar. Porque diz que Jesus que lavou os pés do discípulo e mostrou, eu sou humilde, eu posso lavar teus pés. Pedro falou para Pedro, Senhor, o meu pé você não vai lavar. O meu pé você não vai lavar. Pedro não estava conseguindo entender o que Deus estava falando de humildade, ser humilde, se postar, reconhecer que pode ser melhor. Pode ser melhor. Quando ele lavou os pés do discípulo, ele foi abençoado. E Pedro, quando saiu dali, Pedro saiu transformado. Primeira palavra de Pedro levou, o primeiro sermão de Pedro, muitas almas foram curadas, libertas, restauradas, porque ele entendeu ser humilde. A humildade de Deus ela gera tão profundamente em nossas vidas,
Quando Pedro andou sobre as águas, quando Pedro afundou, Deus foi tão humilde: Pedro, levanta, Pedro. Eu te pedi andar sobre as águas para testar a tua fé, mas você não vai morrer não, Pedro. Eu vou te pegar nas tuas mãos, a humildade dele. Senhor, Pedro, levanta, levanta. Ele é humilde. O Senhor é humilde, ele é tranquilo. Essa humildade nós queremos ter na presença do Senhor. Servir é uma linguagem de amor cristã. Quando nós servimos ao Senhor, é uma linguagem cristã de amor em nosso coração. Eu falei isso um tempo atrás aqui na igreja. Nós temos 4 pastores. Todos nós pastores trabalhamos. Não vivemos desse púlpito aqui não. Não vivemos daqui não. Todos nós trabalhamos. Todos nós temos nossa fonte de renda. Nós não dependemos daqui de cima não. Todo dízimo, oferta que entra aqui na casa do Senhor, ela é enviada para a obra do Senhor. Eu falei aqui, nesse tempo aqui, nós temos aproximadamente quase 2 milhões investidos aqui dentro. Aqui. Aí olhamos para a igreja assim, umas 60 pessoas, 70, 80, 100 pessoas, 300 pessoas. Mas sabe por que isso acontece, irmão? Porque a nossa fé não está voltada nas coisas daqui em cima, está voltada nas coisas do Senhor. Quantos pastores, não falar Paulo pastor não, vou falar a realidade, quantos pastores vivem da obra? Não é conta não, a Bíblia diz isso, o pastor tem que viver da obra, mas aqueles pastores que têm emprego, têm tua fonte de renda, por que viver da obra do Senhor? Por que viver do teu dia, do meu dia, do nosso dia? Por que viver se ele tem o trabalho dele? Nós pastores aqui, todos nós trabalhamos, o pastor Deus está machucado aí, caiu de moto aí, bateu de moto, e machucou, está quase um mês parado. Pergunto a você, ele passou fome? Faltou uma coisa na casa dele? Não, porque o Espírito Santo Deus conduza, o Espírito Santo abençoa. Eu nunca vi um irmão daquele ninguém passar fome na cidade, chegar na cadeia, bater na cadeia, não tiver um cafezinho. Aí visitar um irmão, tem sempre um cafezinho, um bolo, um biscoito, uma água gelada. Por quê? Porque Deus abençoe, Deus vai multiplicar as bênçãos dos meus irmãos. É isso que nós precisamos ter, servir com linguagem de amor. Quando você oferta o irmão com café, com uma água e vai na tua casa, irmão, você está dando o teu melhor. Está dando o teu melhor. A viúva deu o melhor, 2 moedinhas. 2 moedinhas deu o melhor. Aqueles homens empatucados, encheram de dinheiro, mas ela deu moedinha. Porque Deus olhou o coração dela, não olhou o coração dos homens que trocam 6 por meia dúzia. Trocam 6 por 12, 6 por 18. Não, nosso Deus é fiel e justo para nos abençoar, para fazer saciar nossa fome e sede. Esse é nosso Deus. Mas não está o nosso coração alinhado nele, em amor, em amor. Terceiro e último tópico, diz assim: Cristo como modelo supremo. Cristo como modelo supremo. Ele é o modelo supremo na nossa vida, irmão. Ele é o modelo supremo. Versículos 5 e 6 diz assim. Mas eu queria só me deter somente no versículo 6. Não vamos ler o 5 não, vamos ler o 6. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu estou falando em Cristo Supremo. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. A Bíblia diz que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Quer dizer, Jesus é igual a Deus, também é igual a mim, igual a você. É isso que está dizendo, 100% Deus, 100% homem. Ele é igual a mim, igual a você, igual a Deus. Não tem diretriz, não, é igual. Chegou 100%, 100% é a totalidade. Quer dizer, ele não usurpou, ele teve a oportunidade de usurpar. Ele teve para chegar aqui na terra, não vou morrer por ninguém não. Vou pagar minha vida chibatada, coroa de espinho, que esse cara é pecador, não vou pagar isso não. Mas ele parava e lembrava assim, 100% Deus. Mas sou 100% homem. Começa a criar uma diretriz de como um homem sofre no Getsêmen, como ele sofreu. Foi ali o ponto crucial da vitória na cruz, foi no Getsêmen, quando ele falou assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, aparta de mim esse cálice, a dor é grande, está com o meu suor, está saindo sangue, estou me oferecendo vinagre como água, coroa de espinho, Pai,
Eu vou ser preso aquele madeiro lá, Pai, por aqueles pecadores. Aí bate 100% Deus. Não, eu sou Deus. Eu tenho que morrer na cruz por Ele. Eu vim para cumprir um propósito. Esse propósito que é ser supremo, é ser excelso, vencedor. Essa é a vontade de Deus para com Jesus Cristo. Por isso Ele é 100% Deus e 100% homem. É a vontade de Deus. Cristo é o padrão absoluto da verdadeira humanidade cristã. Ele morreu em nosso lugar. Primeiro 3:1 diz assim: a mente de Cristo. Paulo nos mostra que chama a igreja a pensar como Cristo. Paulo chama a igreja a pensar como Cristo. Eu tenho que falar para você nessa noite: vamos pensar como Cristo. Se você está pensando diferente, meu irmão, não está em direção errada, está indo na contramão. Ele chama você a pensar como Cristo. Cristianismo se refere aqui à transformação de mente. Transformação de mente. O cristianismo é transformar a tua mente, mudar o teu caráter, mudar o teu eu, o teu pensar. Quantas das vezes nós pensamos errado? Eu falo aqui no culto, quantas vezes eu falei, isso aí há 33 anos, vai dar dinheiro para o pastor? Vai dar dinheiro, pastor? Vai lá o Bíblia. Meu irmão, eu fui um desse também, meu irmão. Mas um dia Cristo entrou no meu coração e me transformou. O cristianismo entrou na minha vida, entrou no meu lar, na minha casa, fez morada. Nós precisamos ter no nosso coração isso, a transformação de mente. O nosso pensamento tem que ser de Cristo. O que Cristo fez pela igreja? Ele curou a igreja, Ele salvou a igreja, Ele restaurou a igreja, Ele renovou a igreja, Ele curou paralíticos, te libertou, me libertou. Quantas vezes é prisioneiro da mão de Satanás? Quantas vezes a nossa mente tem que estar voltada em Cristo. Por isso muitas falam do amor de Cristo, porque nós precisamos ser mudados por Cristo. Em Romanos 12:2, é o que diz lá, Romanos 12:12. Vamos lá. Romanos 12:2. Diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa entendimento, para que experimente qual seja, olha o que diz bem claro, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, para o nosso lar. É essa, temos que ter a mente de Cristo. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para reinar na nossa casa, reinar na igreja, reinar no teu trabalho, reinar no centro da família. É isso que Deus te chamou, meu irmão, para ser homem e mulher de Deus, que não tenha se vergonha. O Evangelho é autoridade, o Jesus é autoridade em nossas vidas. Nós não devemos se vergonhar do Evangelho. É poder para que nós, é poder para nós o Evangelho, saber que Jesus Cristo, Ele diz que seja boa, agradável e perfeita a vontade dEle para a minha vida, para a tua vida. Essa é a vontade de Deus. É essa que nós chamamos para ser igual a Deus. Isso nós chamamos de ser 100% homem, 100%. Jesus foi chamado para isso. 3.2 diz assim: igual a Deus, mas humilde. Cristo não se apegou ao seu direito. 100% Deus, 100% homem. Ele não olhou para isso, não. Se portou, não. Vim cá para quê? Qual foi o propósito da vida de Cristo? Qual foi o propósito? Salvar eu, salvar você, libertar o povo. Aqui está o ministério da encarnação. Lá no livro de João, capítulo 1, diz que o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Abre lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Mas se quiser dar uma olhadinha no versículo 1, diz assim. Não botei no multimídia, não. Versículo 1 diz assim, vou ler para você. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha só, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá em João capítulo 1, 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Deus. Ele habitou entre nós, entre mim e você, no seu lar, no seu trabalho. Onde você estiver andando, o verbo está com você, meu irmão. Esse verbo está com você. Entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito Pai. O unigênito Pai.
Não está falando de Jesus. Cheio da graça e da verdade. Cheio da graça e da verdade. É isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão. Nós recebemos o verbo de Deus. O verbo de Deus é Jesus Cristo. Nós recebemos a nossa vida. Tomamos posse das bênçãos. Tomamos posse do que tem preparado para mim e para você. Nós podemos, nessa narrativa aqui, ver que o rei tirou a coroa de rei, colocou de lado, se transformou em humildade e para nos servir. Jesus Cristo fez isso. Ele era rei, tirou a coroa, botou do lado. Fica aí. É humildade. Vivendo dia após dia nessa humildade de Cristo. Nós precisamos viver dia após dia na humildade de Cristo. Ele tirou a coroa para salvar o povo. Jesus tirou a coroa de rei, rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe da paz. Eu sou o Senhor teu Deus. Só que ele fala, ele veio em forma de homem para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Igreja, nós precisamos ter o nosso coração pautado na presença do Senhor. A verdadeira grandeza se revela na humanidade. Ele foi humilde, ele foi fiel, ele cumpriu o seu chamado. E nós estamos cumprindo o nosso chamado. Você foi chamado para ficar no banco sentado, foi chamado para entrar no ônibus, está uma pessoa lá deprimida lá, você vai levar uma palavra de amor, carinho. Mamãe, uma palavra assim, palavra, Deus te ama. Ela tem uma profundidade de um soco poderoso na cara de Satanás. Quando tu fala para alguém, Senhor, Jesus te ama. Essa palavra ela vai com uma avalanche no coração das pessoas. Ela vai com uma avalanche tocando no coração. Tu começa a falar do poder de Deus, as pessoas começam a chorar. Começa a chorar, começa a soluçar, porque o Espírito Santo está entrando, ele está tocando no coração, batendo. Ele não entra, ele não viola, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se nós abrimos, ele entra. Se você abrir a porta da tua casa, o Senhor vai entrar na tua casa. Se você abriu a porta do coração da tua filha, pedindo a ela para abrir a porta do coração, ele vai entrar. Quando nós clamamos ao Senhor no nosso lar, ele vai entrar. Às vezes o filho está na droga, não tem mais jeito. Mas você clama a Deus, ele faz o milagre acontecer. Meu irmão, eu vi uma cena no Facebook semana passada a respeito de um sepultamento de um jovem que a mãe era cristã. A mãe não estava chorando pelo filho, não. Ela estava pregando a palavra de Deus, o amor de Deus, para todo aquele amigo dele que devia estar com pistola na cintura, fuzil guardado em algum lugar. Ela estava pregando que Cristo é amor, Cristo salva, cura, liberta. Ela estava pregando, irmão. Ela não estava se importando que ia perder o filho, porque ela avisou, ela orou, colocou no altar de Deus. Aprove o Senhor levar ele. Aprove o Senhor levar ele. Mas ele não quis. Tem que haver o ego. Nosso coração tem que dizer, eu quero renovação, eu quero minha mente transformada, eu quero a minha casa transformada. Mas você não tem controle sobre a vida do teu filho, tua filha, porque o coração dele é terra que ninguém conhece. Só Deus conhece o coração de cada um de nós. A função de nós é pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, mas aprove a Deus a fazer o milagre, aprove a Ele, não é mim nem você, é o Espírito Santo a fazer a obra. Terceiro ponto diz assim, o caminho de obediência. A humanidade de Cristo culmina em obediência. Ele veio com 100% homem, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, mas aprove Ele a obedecer, aprove Ele a sofrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele obedeceu. Meu irmão, quando nós obedecemos o Senhor, a nossa vida é abundante. Queria chamar os músicos aqui em cima, antes de encerrar. Eu fiz um resumo da minha mensagem, não conclusão, um resumo pequeno. Diz assim, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Jesus Cristo, sendo Deus, fez homem. Viveu entre nós, sofreu por nós e morreu em nosso lugar. Que você possa começar a refletir essa manhã, essa noite. Na cruz, Ele assumiu nossa culpa. Mas nossas vidas, a humanidade cristã começa quando nosso coração se rende ao Senhor. A bênção sua vai acontecer na vida quando você se rende ao Senhor. Você se coloca diante do Senhor. É isso que nós precisamos. Colocar diante do Senhor nossas vidas. Para quê? Para a humildade de Cristo ser manifesta em nossas vidas. Nós precisamos abrir o nosso coração.
Agora, para te concluir aí, meu irmão, a humanidade cristã não é teoria, ela é prática. Você pode falar à vontade, mas se você não praticar, você não vai receber a bênção. Nós vemos muitos políticos falando sobre o SUS. Vou mudar o SUS, vou mudar a segurança, vou mudar a economia do país. No papel tudo é fácil. No papel tudo é fácil. Eu quero ver na prática. Você agir na prática. Usar prática. A nossa vida cristã é a mesma coisa, meu irmão. Pode ouvir 1000 palavras abençoadas, 1000 teólogos falando para você, mas se você não praticar a palavra de Deus, não praticar o amor de Cristo, nada você vai adiantar. Nada vai adiantar. Temos que praticar diariamente a vida de Cristo. Onde Cristo governa, há humildade. Onde Ele governa, há humildade. Onde Ele governa, há humildade. Onde há humildade, há comunhão. Onde há comunhão, o mundo vê quem? Jesus Cristo. Essa é a prática da nossa vida, irmão. É a prática. O apóstolo Paulo diz ser, mas aqui ele fala a. Ser e a andar junto. Ser. No começo nós lemos ser. E agora fala assim, a. Ser e a. Tem que andar juntinho em nossas vidas. Se Cristo vier nessa noite, eu quero perguntar a você, qual é a tua solução? Onde está o teu coração? Se Ele vier nessa noite te buscar, onde está o teu coração? Onde está a tua família? Aonde está apostado o teu coração? No Senhor? Ou nos teus bens materiais? Ou no teu emprego? Onde está o teu coração? Se o Senhor voltar nessa noite, mas diz se há libertação, se há cura, a restauração, se há restauração, a cura, se há cura, a libertação. Mas isso é prática diária, meu irmão, é prática diária. Não adianta teólogo falar para você mil vezes que você não praticar a palavra de Deus, você não será abençoado. Tu não andar altaneiramente pelo Senhor, você não vai receber as bênçãos do Senhor. Aí tu fala assim, mas aquele meu vizinho não confessa o Senhor como o Senhor e Salvador, ele tem um carro do ano, top de linha, uma conta bancária. Eu pergunto, se ele morrer hoje, para onde ele vai? Ele vai levar tudo no caixão? Não. Não tem espaço no caixão para um. Não tem espaço no caixão para levar um carro. Não tem espaço no caixão para levar a riqueza dele. Mas tem espaço para levar Cristo no coração. É isso, nós precisamos de uma prática diária. Curva a tua cabeça, vamos cantar esse louvor.